Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson e essa é uma videoaula sobre a Revolução Russa. Vocês podem não acreditar, mas a Revolução Russa aconteceu na Rússia. Ô louco, cara, é muito raciocínio lógico envolvido, galera. A Revolução Russa é tida como uma das 3 maiores revoluções do mundo de todos os tempos, aí junto com a Revolução Industrial, que começou lá na Inglaterra no século XVIII, e a Revolução Francesa, que aconteceu onde? Na França, isso mesmo, no século XVIII também, né, em 1789. E a Revolução Russa no século XX, início do século XX, aí, né, mais precisamente no ano de 1917, no auge aí da Primeira Guerra Mundial, e foi, né, uma das maiores revoluções, uma das que mais influenciaram na história da humanidade. E é sobre isso que a gente vai trabalhar nessa videoaula de hoje. Vamos lá, galera? Então, Revolução Russa. Vamos começar falando então dos antecedentes da Revolução Russa, ou seja, vamos tentar contextualizar a Rússia ali do início do século XX, quando ocorreu a Revolução. Galera, a Rússia era governada pelos czares, era um regime chamado czarista. Czar vem de César lá, do antigo Império Romano, que era um título que foi dado primeiro por Júlio, que virou César, né? Que era um título de poder máximo, poder político, era isso que significava o termo César, né? Então czar significa César lá em russo e grosso modo, traduzindo aí mais ou menos, né, uma tradução livre, imperador. Então, a Rússia era governada por imperadores, né, a Rússia dos czares, a Rússia czarista, né. E nos séculos 18 e 19 estava no poder a dinastia Romanov, os Romanov, eram os czares Romanov, da família, né? Dinastia significa família. Muito bem. E eles estavam no poder há bastante tempo. E nos séculos 18 e 19 eles praticaram o imperialismo, o expansionismo, ou seja, eles conquistaram muitos territórios e fizeram um grandioso império com várias populações de vários reinos que eles conquistaram e terras que eles conquistaram, galera. Então, lá no século XIX já, a Rússia era um grandioso império com uma população muito grande e governada então no início do século XX por um imperador chamado Nicolau II, o czar Nicolau II da dinastia Romanov. Nesse período então, a população era numerosa e muito heterogênea, né, formada principalmente por povos de origem eslava, né, mas de vários lugares diferentes que foram conquistados pelos russos. Mas a grande maioria dessa população, que era gigantesca, né, a maior da Europa nesse período, já visto o tamanho do território também, a Rússia era o maior território europeu, né? Então, essa população, em sua grande maioria, cerca de 85%, era formada por camponeses, os chamados mujiks, que viviam uma espécie de servidão coletiva. Como assim, cara? Era mais ou menos parecido com o que aconteceu lá na Europa na época medieval, né, no período medieval. O feudalismo, ainda a Rússia estava muito atrasada econômica, social, politicamente, se comparada a muitos países da Europa. A sua industrialização era muito incipiente, ou seja, estava muito no início. Então a Rússia era considerada um dos, se não o país mais atrasado da Europa nesse sentido. E ainda tinha muitas permanências do regime feudal, galera. A elite russa, que era uma minoria muito pequena, era formada pelos seguintes grupos. Primeiro, senhores rurais, o que significa proprietários de terras. Ou seja, a maior parte absoluta das terras russas estava nas mãos de poucas pessoas. O alto clero da igreja ortodoxa, lembrando lá que desde o século XI a igreja se dividiu, né? Igreja católica romana, né, e igreja ortodoxa. E na Rússia era a igreja ortodoxa que vigorava. Mas o clero tinha um poder enorme. A exemplo do que aconteceu lá no feudalismo, né? O clero estava no topo da pirâmide social. Aqui não dá para dizer isso, mas com certeza estava entre a elite, né? Não era a classe mais poderosa, mas estava na elite russa, lá na minoria poderosa, né? A aristocracia imperial, ou seja, os nobres, né? E também os militares de alta patente e os empresários. Militares de alta patente, posso dizer, de oficial para cima, né? Os oficiais, né? Marechais, generais, capitães do exército, enfim. E empresários do ramo comercial e do ramo industrial. Apesar da indústria ser incipiente, havia alguns empresários sim importantes e grandes e poderosos lá. E também grandes comerciantes e banqueiros. Então, esse grupo aí minoritário, que formava um percentual muito pequeno da população russa, era privilegiada, formava a elite russa. Como a maioria da população era marginalizada, era explorada, empobrecida, eram constantes as revoltas, as greves, né? Ou seja, as manifestações dessas pessoas reivindicando melhores condições de vida, lutando contra a fome, contra a desigualdade. Mas o governo, implacavelmente, sempre sufocava essas revoltas com muita força, com muita violência. Era assim que eles tratavam as questões sociais lá na Rússia nesse período. No
início do século XX, havia na Rússia czarista diversos grupos, partidos e projetos políticos, todos eles de oposição, né, ao czar Nicolau II e ao czarismo, então querendo mudanças. Dentre esses se destacavam os anarquistas e populistas, os chamados narodniks ali, né, populistas, né, e eles pretendiam a implantação do socialismo pelos camponeses, portanto eram muito influenciados pelas ideias lá dos alemães, do Karl Marx e do Friedrich Engels, propunham, portanto, uma revolução de característica socialista, né, para acabar com a Rússia dos czares. Muito bem. Dentre os partidos políticos profissionais, destacavam-se dois. O Partido Socialista Revolucionário, que era de base camponesa, e o Partido Operário Social Democrata Russo, de base marxista, né? Esse partido, o Social Democrata Russo, ele pretendia a revolução social em duas etapas, então ele divergia, portanto, dos anarquistas. Por quê? Anarquista vem de ana, que significa sem, arquista vem de arcos, do grego, que significa governo, então sem governo. O que pretendiam os anarquistas? Eles eram influenciados pelas ideias do Marx, mas eles discordavam do Karl Marx num aspecto essencial. O Marx propunha que a revolução deveria ser feita em duas etapas para chegar ao comunismo, né? Ou seja, a uma forma de governo, melhor, uma forma de organização social e política e tal, onde não houvesse mais governo, ninguém tivesse poder sobre ninguém, né? Então, ele propunha em duas etapas, enquanto os anarquistas queriam imediatamente, né? Faz uma revolução e já acaba com o governo, não tem essa etapa transitória, né? Então não tem duas etapas. Os anarquistas, portanto, discordavam do Marx nisso e eram considerados mais radicais, né? Enquanto os adeptos do Partido Social Democrata Russo queriam, então, seguir a cartilha do Karl Marx, né? A ortodoxia, e fazer, então, a revolução em duas etapas. Só que esse partido teve um problema. No ano de 1903 aconteceu o segundo congresso do Partido Social Democrata Russo, e duas lideranças acabaram se digladiando, discordaram entre si lá num aspecto essencial. O Vladimir Lenin e o Julius Martov. O Vladimir Lenin defendia que o partido fosse um partido profissional, formado por militantes preparados, especializados, militantes profissionais, enquanto o Martov defendia que não, que o partido deveria ser de massa, como o Partido Social Democrata Alemão, ou seja, qualquer um que quisesse se filiar ao partido poderia, então quanto mais gente, melhor. E nessa divergência entre eles, em um dado momento do Congresso, o Julius Martov tinha a maioria, porém, muitos dos defensores da ideia do Martov se ausentaram, né, do Congresso, e o Lenin aproveitou para declarar que ele e os seus apoiadores eram maioria, que significa bolchevique em russo, né, bolchevique maioria, e que o Martov e os seus seguidores eram minoria, que significa menchevique em russo. Esses termos são importantes, que a gente vai ver que houve duas revoluções lá na Rússia, na verdade, né, na Rússia. A revolução menchevique e depois a bolchevique. Então, bolchevique significa maioria e menchevique significa minoria. Muito bem, o que na prática aconteceu foi uma cisão, foi uma divisão no Partido Operário Social Democrata Russo, né? E gradualmente, com o passar do tempo, lá por 1912, mais ou menos, o Lenin formou um partido próprio, né? Então, independente do Partido Operário Social Democrata Russo, que se dividiu as suas forças, portanto, a partir desse congresso. Como vimos, no início do século XX, a Rússia era marcada por inúmeras revoltas, muito descontentamento da população por conta da exploração, da fome, da desigualdade social, das injustiças em geral. E no ano de 1905 aconteceu um episódio de grande monta, que é conhecido como Revolução de 1905. E culminou num episódio que foi muito famoso, entrou para a história como Domingo Sangrento. Obviamente aconteceu num domingo. E o que foi isso? O que aconteceu? Nos anos de 1904 e 1905, a situação da Rússia, a situação política, social, econômica foi agravada por uma guerra, a Guerra Russo-Japonesa. Ou seja, a Rússia se envolveu numa guerra imperialista contra o Japão, né? Disputas imperialistas lá no leste da Europa, ali na Ásia, né? Então, o imperialismo japonês se chocou com o imperialismo russo e eles se digladiaram. E a Rússia estava perdendo feio a guerra para o Japão. E isso aumentou ainda mais as desigualdades sociais, o sofrimento do povo, né, a fome, pioraram todas as coisas, né? E aí o que aconteceu? Em São Petersburgo, onde tinha o Palácio de Inverno lá do czar, ocorreu uma greve operária, devido justamente a essas precárias condições, ao descontentamento e ainda num período de inverno, né, onde o frio agravava todas as coisas, o frio intenso da Rússia que todo mundo conhece.
Pois bem, cerca de 200 mil operários acabaram entrando em greve e foram para a frente do Palácio de Inverno lá do czar em São Petersburgo para protestar. E nesse protesto, cara, o czar mandou as suas tropas, a polícia czarista, dispersar o movimento. E a polícia abriu fogo contra essa população, cara, contra esses milhares de protestantes. Pessoal, enfim, os números variam. Tem autor que fala em milhares de mortos, tem autores que falam em centenas de mortos e tem autores que falam em dezenas de mortos. É bem complexa essa situação, essa questão estatística. Então é difícil de dizer realmente o que foi. O que se sabe que foi uma tragédia, né? Por isso ficou conhecido como Domingo Sangrento. Ou seja, muita gente ficou ferida, e aí sim, com certeza, pelo menos milhares de pessoas foram feridas pelas tropas czaristas, e talvez algumas centenas, ou sei lá, pelo menos quase 100 pessoas morreram aí nesse episódio do Domingo Sangrento. Galera, só que ao invés de resolver a situação com essa violência toda, o czar ainda agravou mais a situação. Por quê? Porque muito mais greves, muito mais protestos acabaram proliferando por toda a Rússia, né? Greves camponesas, revoltas camponesas, greves operárias, enfim, né? E aí, uma situação curiosa aconteceu nos arredores de Moscou. Formou-se um conselho de operários, eles se reuniram e dentre eles votaram, elegeram os líderes, né? E esses líderes eram uma espécie de sindicato, né? Que ficou conhecido como Soviete. Então esses caras representavam esse grupo de trabalhadores. E eles eram eleitos por seus colegas para um mandato que não era fixo. De tempos em tempos tinha uma nova eleição, novos representantes e tal. E esses líderes mantinham, esses sovietes mantinham os seus seguidores, os operários que faziam parte, né? Sempre informados da situação política, da questão da guerra, etc. e tal. E aí proliferaram por toda a Rússia gradualmente centenas de sovietes. E por que esses sovietes são importantes? Porque esses conselhos operários e também conselhos camponeses acabaram influenciando fortemente depois na Revolução Maior, né? A Revolução Russa de 1917. Galera, muito bem. Também no ano de 1905, se não me engano, mês de junho, não tenho certeza, aconteceu uma revolta, a revolta do encouraçado Potemkin. O que é encouraçado? É um navio de guerra, né? Então, os marinheiros, os militares lá desse encouraçado, eles se revoltaram e tomaram o navio e fizeram ameaças de bombardeios e tal, tudo, e eles reivindicavam, então, algumas questões. Por exemplo, eles queriam melhores condições de trabalho nos navios de guerra, melhores salários, eles queriam que eles pudessem ascender na carreira, né, por mérito, que não fosse aquela coisa já pré-estabelecida, né, que só subia aos altos cargos só pessoas específicas, né, que tinham ligação direta com o sistema czarista, né. Então eles fizeram várias reivindicações. Essas revoltas todas somadas, inclusive a do próprio encouraçado Potemkin, acabaram influenciando numa decisão importante do czar Nicolau II, tentar atender uma reivindicação que era generalizada dentre todos os partidos políticos e todo mundo. Todo mundo queria uma constituição, um novo regime de leis, né, um novo conjunto de leis para a Rússia, ou seja, de certa forma para limitar um pouco o poder do Nicolau II e tentar modificar um pouco as coisas e colocar novos grupos políticos no poder. Então formou-se a Duma que significa parlamento. O czar chamou, então, convocou esse parlamento para a elaboração de uma nova constituição. Deputados foram eleitos e todo mundo estava prestes a fazer uma nova constituição para a Rússia. No entanto, nesse período, as revoltas, os protestos deram uma recuada e foi o momento, então, que o czar aproveitou-se para suspender o parlamento, suspender a confecção de uma nova constituição. Aqui temos duas fontes históricas sobre esse episódio trágico acontecido na Rússia em 1905, Domingo Sangrento. A gente vê à esquerda ali, né, uma fotografia em preto e branco mostrando então as tropas czaristas abaixo da imagem, né, armadas, com suas armas apontadas, engatilhadas e atirando contra a população, contra os protestantes lá em frente ao palácio do governo, galera, em São Petersburgo. E a população desesperada, correndo, manchando de sangue toda aquela neve ali, cara. E à direita a gente vê uma representação, é uma pintura de um artista chamado Vladimir Egorovich Makovsky. Esse cara representou então o Domingo Sangrento naquela tela ali, né, que está lá no museu em Moscou, Museu da Revolução em Moscou, né? E ela é intitulada Morte na Neve. A gente vê ali a representação, né, na visão do artista, esse episódio Domingo Sangrento. Inclusive um homem ali, um senhor, né, em primeiro plano ali, com o peito aberto, abrindo a roupa ali, falando, atira então, né? É mais ou menos essa a mensagem que ele quer passar. Nós não vamos recuar, nós não vamos nos render, nós vamos continuar lutando, né? E as pessoas ali morrendo, caindo ao chão, então, enfim, pessoas
inocentes, pessoas, trabalhadores, camponeses, operários ali, os protestantes então do Domingo Sangrento, nesse episódio trágico que aconteceu na Rússia em 1905. Galera, falando ainda dos antecedentes, né? A Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, uma coisa muito louca, né? Porque a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de grandes potências industrializadas. Acontece que a Rússia estava muito atrasada ainda em termos de industrialização. Ela tinha uma indústria muito no seu início, a gente chama de incipiente, porque quando está começando, né? Então a Rússia não era um país desenvolvido, industrializado, mas tinha o seu pontapé inicial na industrialização lá. E a Rússia então aderiu à Primeira Guerra Mundial e entrou ao lado da chamada Tríplice Entente, formada por quem? Pela França, pela Inglaterra e justamente pela Rússia, o Império Russo. Muito bem, contra quem mesmo? Contra a Tríplice Aliança, que foi formada então pela Itália, Alemanha e Áustria-Hungria. Lembrando que a Itália virou a casar, aquela história toda, então isso, para quem não viu ainda, assista lá a videoaula sobre Primeira Guerra Mundial para entender toda essa parada aqui. Muito bem, a Rússia entrou, mas a Rússia, cara, não era um país que fez muita frente, né, para as outras potências, ou seja, para os seus inimigos. Inclusive, se diz que em 1917, vários países apostavam uma corrida para o colapso, para ver quem que ia se render primeiro. E o primeiro a se render acabou sendo a Rússia. E muitos autores dizem que esse contexto da Primeira Guerra Mundial foi que possibilitou a chamada Revolução Russa. A gente viu que já tinha um clima lá, um contexto propício, mas a Primeira Guerra Mundial teria precipitado tudo isso porque levou a Rússia ao caos econômico, político, social, em todos os sentidos. E, consequentemente, aconteceu a Revolução. Então, alguns dizem, inclusive, usam esse termo. A Revolução Russa é filha da Primeira Guerra Mundial, por conta disso. Muito bem, pessoal. Havia um despreparo muito grande das tropas, né, do czar Nicolau II, das tropas russas, o pessoal não estava preparado para a guerra, as armas eram muito precárias, né, o czar achava que a guerra seria decidida na base da baioneta, ou seja, como as guerras antigas, né, como aquelas guerras do corpo a corpo que aconteciam antes da Revolução Industrial. Mas a Revolução Industrial trouxe avanços tecnológicos importantes para a guerra, né, como a metralhadora, e a guerra mudou de figura, e a Rússia ainda estava muito atrasada nesse sentido. Uma decisão polêmica do czar também foi proibir a venda da vodka durante esse período da guerra. A vodka, que era uma bebida muito apreciada pelos russos, né, e que gerava uma receita, né, uma entrada de dinheiro muito importante para o governo russo. E com a proibição da venda da vodka, da comercialização do consumo da vodka, acabou minando a própria economia russa. E como a Primeira Guerra Mundial foi muito longa, isso acabou prejudicando a Rússia na guerra também. Então, milhões de soldados mortos. Se acredita que, dentre os militares da Primeira Guerra Mundial, a Rússia foi o país que mais teve perdas. Claro que morreram civis também, pessoas que não eram militares, mas principalmente militares. Então a Rússia foi o país que mais perdeu vidas na Primeira Guerra Mundial, segundo consta, tá? Nesse período também houve uma grande desorganização da produção agrícola e industrial russa, obviamente por conta da própria guerra, né? E uma retração econômica importante, gerando desemprego e fome que já eram constantes na Rússia e que agora foram agravados ainda mais. Em 1916 ocorreram novas revoltas, novas greves, ou seja, o clima estava muito tenso lá na Rússia czarista nesse período, havia um descontentamento gigantesco, né? E muita gente pedindo a paz, pedindo para a Rússia sair da guerra e etc e tal, e o czar insistindo em manter a Rússia na guerra. Em 1917, então, né, em fevereiro, essa crise chega ao seu auge, né? Houve um acirramento da crise e aí que eclode então o início da Revolução Russa, a chamada Revolução Menchevique. E nesse contexto de grande insatisfação ocorreu a chamada Revolução Menchevique de fevereiro de 1917. Lembrando que Menchevique significa minoria em russo, né, galera? Então nós temos duas revoluções lá, a Menchevique de fevereiro de 1917 e a Bolchevique de outubro de 1917. Vamos falar sobre essas duas agora, tá? Muito bem. Nesse contexto, então os mencheviques derrubaram o czar Nicolau II do poder, ou seja, o imperador foi deposto pelos mencheviques liderados por um cara chamado Alexander Kerensky, tá? E aí eles colocaram um governo provisório no poder lá sob o comando do parlamento russo, ou seja, o poder da Duma, né? Na prática, na verdade, isso virou uma ditadura, porque o Kerensky virou uma espécie de ditador lá, só tomou o poder do czar Nicolau II e
e implantou uma ditadura, um governo ditatorial. Acontece que os mencheviques não tiraram a Rússia da guerra, mantiveram, então era uma reivindicação muito importante do povão, né, que a Rússia saísse da guerra e que, enfim, matasse a fome da população e tal, e os mencheviques não conseguiram resolver esses problemas, ou seja, as manifestações continuaram acontecendo. Nesse contexto surgiu o soviete, lembrando daqueles conselhos operários, conselhos camponeses, conselhos dos trabalhadores, né, do povão russo lá, os chamados sovietes. Surgiu um soviete lá em Petrogrado, também conhecido como São Petersburgo, né, liderado por um cara chamado Leon Trotsky. E o Trotsky foi um dos grandes líderes da Revolução Bolchevique de outubro, né, galera? Junto aí com quem? Com o Vladimir Lenin e com o Joseph Stalin. Esses três caras foram dentre todos aí, talvez os grandes líderes da Revolução de outubro de 1917, a Revolução Bolchevique. Muito bem, o Lenin estava exilado, cara, porque ele era, obviamente, opositor lá ao czar, então ele sofria perseguição, ameaças de morte, ele se exilou, fugiu lá, foi para a Europa Ocidental. E nesse momento, o surgimento do soviete de Petrogrado, sob o comando de um parceiro seu, o Trotsky, ele retorna então para a Rússia, retorna a São Petersburgo. E lá, em Petrogrado, em São Petersburgo, ele declara então o que seria o slogan, né, da campanha aí, e que culminaria com a Revolução Bolchevique. Ele declara todo o poder aos sovietes, a esses conselhos que se disseminaram, se espalharam pela Rússia, né, galera? Protestando contra o governo czarista. Muito bem, e também agora, obviamente, como o governo dos mencheviques não resolveu os problemas, né? Os problemas do czar Nicolau II, né? E então novas ondas de protestos acabam acontecendo e fornece o subsídio, o clima que acabou sendo essencial para a ascensão dos bolcheviques ao poder. Nesse contexto caótico da Rússia, né, em outubro de 1917 aconteceu a Revolução Bolchevique. Lembrando que os mencheviques não conseguiram tirar a Rússia daquele caos, daquela crise toda, e principalmente não retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que agravava todo o problema. E no segundo semestre, então, de 1917, ocorreram novos protestos, uma nova onda de protestos. E os mujiks, lembrando que eram os camponeses, que formavam a grande maioria da população russa, cerca de 85%, começaram um processo de tomada de terras, começaram a invadir as terras dos grandes proprietários, cara, e tomar para si. E foi uma verdadeira avalanche isso. E, consequentemente, eles influenciaram também os soldados que estavam na frente de batalha, que começaram a desertar, ou seja, se retirar da frente de batalha da guerra para também se apropriar de terras. Por quê? Porque a imensa maioria dos soldados era também formada de camponeses, de mujiks, e eles nunca tinham tido suas terras, portanto vislumbraram ali a possibilidade de ter o seu próprio terreno, suas próprias terras para plantar. E então isso dificultou ainda mais a situação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que se já era ruim agora ficou caótica, eles enfraqueceram demais nesse processo. Realmente os inimigos, os alemães especialmente, estavam derrotando fragorosamente a Rússia nesse momento. Cara, muitos povos reivindicavam sua autonomia política, sua independência em relação à Rússia, porque eram povos que tinham sido conquistados lá naquele período do expansionismo russo, entre os séculos 18 e 19, que agora reivindicavam independência aproveitando-se daquele caos. Além disso, proliferavam, pipocavam greves operárias e novos sovietes eram formados por todo o Império Russo. Galera, a coisa estava caótica, estava terrível. E os bolcheviques, que reivindicavam, né, mudanças realmente mais radicais, transformações que os mencheviques não fizeram, aproveitaram o momento para então subir ao poder. O que os bolcheviques fizeram então? Primeiro, eles ocuparam lugares estratégicos em todo o país, especialmente lá em São Petersburgo, que era um lugar central, essencial, né, para o poder. E eles então invadiram em 24 de outubro o Palácio de Inverno, que ficava lá em São Petersburgo, ou em Petrogrado, como queiram, né? E lá onde aconteceu o Domingo Sangrento, lembrando, né? A partir dessa tomada do Palácio de Inverno, então a revolução se dissemina por todo o país e no dia seguinte, 25 de outubro, eles declaram que é vitoriosa a Revolução Bolchevique e é a data da comemoração da Revolução Russa, 25 de outubro de 1917. Um slogan importante, como nós vimos lá anteriormente, era todo o poder aos sovietes, e os sovietes foram fundamentais, porque os sovietes apoiaram o projeto de poder e de governo ali dos bolcheviques. Mas havia outro slogan também importante, né, que a gente vai ver nesse lembretezinho aqui agora, né, que era paz, terra e pão, e que é isso que os bolcheviques prometiam para o povo russo. Paz, prometiam retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, terra,
que era fazer a reforma agrária, né, distribuir as terras para o povo, e pão, matar a fome da população que estava realmente empobrecida e faminta há muito tempo. Vemos aqui duas imagens, né? A primeira à esquerda ali do cruzador Aurora e a segunda também do cruzador Aurora. Só que em dois momentos diferentes. O cruzador Aurora à esquerda lá na conquista de São Petersburgo em 1917, no auge da Revolução Bolchevique, da Revolução Russa, e o mesmo navio então agora transformado em navio museu. Museu Patrimônio Histórico lá em São Petersburgo. Portanto, quando forem a São Petersburgo, visitem o cruzador Aurora, o navio museu e patrimônio histórico dos russos. Consolidada a revolução, os bolcheviques subiram ao poder, apesar de não serem maioria no conjunto das forças que consolidaram a revolução. Como assim, professor? Bolchevique não significa maioria, você disse? Sim, significa maioria, mas na prática, dentre os tantos grupos, as populações, todas as forças que participaram da revolução, os bolcheviques acabavam sendo minoria sim. Mas eles, né, instauraram um governo provisório que intitularam de Conselho de Comissários do Povo e foi presidido pelo Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, o grande líder bolchevique. E as outras forças, principalmente os sovietes, que formavam a grande maioria, acabaram aceitando gradualmente esse governo e os bolcheviques foram monopolizando esse poder gradualmente. Assim que subiram ao poder, uma das primeiras medidas que eles tomaram, né, no início do ano seguinte, no começo de 1918, em março mais precisamente, eles assinaram o Tratado de Paz, ou seja, eles se renderam, foi a rendição, foi o armistício, é como é chamada a rendição, né? A Rússia se rendeu para a Tríplice Aliança, comandada e encabeçada pelo Império Alemão, mas também pelo Império Austro-Húngaro e agora pelo Império Turco-Otomano, que tinha aderido, obviamente, a essas forças. Sob que pena? Qual foi o prejuízo? A Rússia teve que ceder vastos territórios do seu império para essas forças, para esses países, especialmente lá Finlândia, Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, Polônia, quer dizer, muita coisa. Para muitos bolcheviques esse tratado foi humilhante, inclusive muitos se afastaram do governo, se afastaram das lideranças bolcheviques, né, do Lenin, por conta desse tratado que eles consideraram humilhante demais. Muito bem. Também os bolcheviques no poder começaram a atender aquelas reivindicações, né? Então, lembram do slogan lá? Paz, terra e pão. Paz, tirar a Rússia da guerra. Então, eles fizeram. Terra, distribuir as terras, fazer reforma agrária. Então, eles reconhecem os direitos dos camponeses à terra, aqueles camponeses que tinham tomado as terras dos mujiques lá, né, no período anterior ali, no período que inclusive culminou na Revolução, eles têm os direitos à terra reconhecidos. Também operários começam a ter suas reivindicações atendidas e também povos que não eram russos, que faziam parte do império, né, lembrando que a Rússia praticou imperialismo, conquistou vários povos lá, esses povos reivindicavam direitos, também tiveram direitos reconhecidos, ou seja, os bolcheviques, de forma muito esperta, estavam tentando atrair o apoio dessa população, atendendo a essas reivindicações, e foi isso que eles conseguiram, porque aí sim eles conseguem gradualmente se fixar, se manter, se consolidar no poder. E então, em julho de 1918, eles aprovam uma nova Constituição, um novo conjunto de leis para a Rússia. E isso, lembrando, era uma reivindicação antiga, desde a época do czar Nicolau II, né, galera? Então os bolcheviques agora aprovam uma nova Constituição. E é claro, essa Constituição permitia que eles, bolcheviques, continuassem no poder. Pessoal, o monopólio, então, gradualmente aí do poder pelos bolcheviques, né, foi se consolidando em detrimento da grande maioria, principalmente dos sovietes. Não que eles fossem rivais, inimigos, eles tinham uma causa em comum, mas eram grupos diferentes. E os sovietes eram a ampla maioria, mas gradualmente os bolcheviques foram se fixando, foram se consolidando no poder e os sovietes, de certa forma, foram aceitando isso. Porém, os bolcheviques tomaram algumas medidas um pouco drásticas e nada populares, como por exemplo a criação dos destacamentos de ferro, que era o quê? Agrupamentos armados que confiscavam os cereais dos camponeses. Claro, isso tudo para arrecadar dinheiro, verba, fundos para se manterem no poder. Apesar de impopulares, essas medidas acabaram funcionando, dando certo e os bolcheviques foram se perpetuando no poder. O Partido Bolchevique acabou virando o Partido Comunista no ano de 1918 e um pouquinho mais tarde acabou virando o Partido Comunista da União Soviética. E esse Partido Comunista proliferou por vários países do mundo, recebendo essa denominação. Por exemplo, na Alemanha, o Partido Comunista Alemão. No Brasil, em 1922, surgiu o primeiro Partido Comunista, o Partido Comunista Brasileiro, então, em 1922. E se disseminou o Partido Comunista pelo mundo todo, por vários países, né, galera? Surgiu lá na Rússia nesse período um tal de Exército Branco.
Por quê? Porque os bolcheviques se julgavam os vermelhos, o exército vermelho, né? Quem foi esse exército branco? Esse exército branco foram todos aqueles que foram desalojados do poder pela Revolução Russa, incluindo os próprios mencheviques, né, que foram desalojados do poder pelos bolcheviques, mas principalmente os czaristas, os conservadores, né, capitalistas também, liberais, enfim, todo mundo que era contra a revolução, contra os bolcheviques, acabaram se unindo forças e criando esse exército que foi conhecido como Exército Branco. E esse Exército Branco recebeu o apoio fundamental de países capitalistas, como por exemplo a França, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, o Japão e a própria Alemanha. Por quê? Porque eles ficaram extremamente preocupados com a Revolução Russa e pensaram, e se essa moda pega, e se a revolução se dissemina, se espalha por todos os lugares e acaba chegando até nós, então vamos tentar coibir, vamos tentar acabar com a revolução lá no ninho dela mesmo, lá na Rússia, né? E aí eles apoiaram essas forças, mandando armas, munições, investimentos, inclusive até tropas para ajudar esse exército branco. Ou seja, eclodiu na Rússia uma guerra civil, cara, que durou entre 1918 e 1921. Vejam, a Rússia que estava no caos aí durante o governo czarista, o caos chegou ao seu ápice durante a Primeira Guerra Mundial, a Revolução, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, quando a Rússia vai começar a tentar se reerguer, se reestruturar, né, com a Revolução Bolchevique ali, vem uma guerra civil. E aí os bolcheviques acabam implantando e instaurando o tal de comunismo de guerra. Ou seja, né, no momento caótico daquele, precisava adotar medidas drásticas também para tentar manter-se no poder e combater os seus inimigos ao mesmo tempo. Apesar de todas as dificuldades na Guerra Civil, o governo revolucionário dos bolcheviques, os vermelhos, acabaram saindo vitoriosos, cara. No entanto, o país estava arruinado por novas ondas de protesto, novas revoltas, a fome graçando na população, toda a agricultura e o sistema industrial também estagnados, com muitas dificuldades, a economia ia de mal a pior. E foi aí que o grande líder, o Lenin, resolveu implantar a NEP, ou seja, a nova política econômica no ano de 1921, né, quando foi consolidada a vitória do Exército Vermelho sobre o Exército Branco, portanto. E o que era essa NEP, essa nova política econômica? O Lenin implantou, restabeleceu, melhor dizendo, algumas premissas básicas do capitalismo, como a livre concorrência e a iniciativa privada, galera. Pois é, por quê? Para desenvolver a economia. Uma coisa estranha para quem estava tentando implantar o comunismo no país, não é verdade? No entanto, isso tinha uma explicação. Diziam os bolcheviques, dizia especialmente o Lenin, né? Precisamos dar um passo atrás para dar dois à frente. Ou seja, dar um passo atrás na direção do capitalismo para estruturar a economia, reestruturar a economia russa e, consequentemente, conseguir avançar dois passos à frente em direção ao comunismo. Então essa era a premissa básica da nova política econômica. E apesar disso, os bolcheviques mantiveram estatizados, ou seja, a cargo do governo, comando do Estado, o sistema de transportes, o sistema bancário e o sistema de crédito, né? Então, incentivou a iniciativa privada em muitas áreas, mas nessas ele manteve estatizado, né? E os resultados foram positivos, especialmente na agricultura. A agricultura se desenvolveu, né? Muitos agricultores, então, lucraram com isso, né? Se incentivaram a produzir e a agricultura foi para frente. Mas a indústria não teve muito sucesso nesse período, nesse momento, com a NEP, não. Então, só na agricultura mesmo que eles conseguiram avançar, beleza? E em 1922 foi quando surgiu, então, aquele famoso país, né? A Rússia acabou acoplando ali os outros territórios, né? Outros países ali e formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Sigla URSS, a União Soviética, como também é conhecida a partir de 1922. Aqui nós vemos então os símbolos aí, né? Nós vemos na parte de cima ali então à esquerda o símbolo aí da brasão de armas, melhor dizendo, da União Soviética, né? Que a gente vê ali dos lados galhos de trigo, né? Ramos de trigo. Nós vemos no centro o globo terrestre, né? Que é a representação da Terra e nessa Terra, né? Como se fosse no mundo todo, a foice e o martelo, grandes símbolos aí da Revolução Russa, dos bolcheviques e tal, dos sovietes, né? Todo o poder dos sovietes. E cara, a foice e o martelo representando o povo, os trabalhadores no poder, tanto os trabalhadores do campo, a foice, como os trabalhadores da cidade, o martelo. E à direita a gente vê a bandeira então da União Soviética, né? Com também a foice e o martelo e a estrela lá. E a cor vermelha predominante
Em janeiro de 1924, o Lenin acabou tendo um AVC, um derrame cerebral, e faleceu. E, após a morte dele, seguiu-se uma disputa pelo poder entre os bolcheviques, entre dois outros líderes, o Joseph Stalin e o Leon Trotsky. Eles divergiram, discordaram. Por quê? Porque enquanto Stalin queria fazer da União Soviética uma grande potência militar, consolidar o socialismo, o comunismo dentro da própria União Soviética, o Trotsky queria fazer a Internacional Comunista imediatamente, ou seja, queria difundir o comunismo pelo mundo todo, né, sem primeiro fazer a consolidação lá dentro da União Soviética. E nessa disputa, nessa queda de braço entre esses dois líderes, o Stalin acabou recebendo o apoio fundamental do Partido Comunista da União Soviética e saiu vitorioso. O Trotsky, a princípio, em 1927, foi expulso do Partido Comunista e em 1929 do próprio país. E dizem que o Trotsky acabou se fixando no México, onde acabou assassinado em 1940, ou seja, 11 anos depois da sua expulsão do país. Dizem que, obviamente, a mando do próprio Stalin, que via no Trotsky um perigo, né, uma ameaça, alguém que era inimigo dele, e acabou sendo assassinado, portanto, em 1940. O Stalin, uma vez no poder, ele acabou abandonando a nova política econômica do Lenin, que era aquele negócio de dar um passo atrás na direção do capitalismo para consolidar a economia soviética e dar dois à frente em direção ao comunismo. Para o Stalin, não. O Stalin acreditava que era preciso implantar o comunismo, construir o socialismo imediatamente na União Soviética, e ele coloca em prática, então, os seus projetos. Inicia a coletivização da terra, né, do campo, e a industrialização acelerada. Lembrando que a nova política econômica tinha falhado, principalmente na industrialização. E o Stalin agora quer transformar a União Soviética numa grande potência militar, especialmente por conta do vexame que a Rússia passou lá na Primeira Guerra Mundial, né? Então ele não queria permitir que isso acontecesse novamente. Uma curiosidade sobre a morte do Lenin é que dizem que ele foi embalsamado, né? O corpo dele foi submetido a um embalsamamento, ele foi colocado numa espécie de redoma de vidro e ficava lá, né, em exposição, inclusive, né? Porque foi considerado um grande ícone da Revolução, o grande líder da Revolução e tudo mais, né? Então o corpo dele acabou sendo embalsamado à época. Aqui nós temos duas imagens, então, desse grandioso líder bolchevique, o Lenin, né? À esquerda ali uma imagem dele, né? Aproximada, em zoom ali, bacana, né? Bem produzida. E à direita uma fotografia, ou seja, uma fonte histórica em preto e branco ali do Lenin discursando lá em Moscou, galera. Então o Lenin acabou falecendo em 1924. Olha que outra fonte histórica, né? Duas, na verdade. Aqui nós temos duas fotografias. À esquerda nós vemos então ali o Stalin, da esquerda para a direita, né? O bigodão ali, o Joseph Stalin. Nós vemos no centro o Vladimir Lenin e à extrema direita ali, também de óculos e bigode, o Kalinin, outro líder da revolução também. Muitos pensam que é o Trotsky, né, quando vem essa imagem, mas não é, é o Kalinin. E a gente vê ali à direita, sozinho, então aí sim, o Leon Trotsky. Também é parecido com o Kalinin, se você olhar as duas fotos, né? Por isso que o pessoal confunde. É o Mikhail Kalinin lá que está junto com o Lenin e com o Stalin. O Trotsky está à direita ali, sozinho, bigodão. Olha ali o Stalin, cara, tá com o bigodão dele ali, parece que engoliu uma andorinha e deixou só as asas para fora, né? Coisa muito louca. O Stalin então tenta consolidar o socialismo lá na União Soviética, que era o grande projeto dele. E no lugar da nova política econômica do Lenin, ele propõe os planos quinquenais, que era o quê? Quinquênio, né? 5 anos. A cada 5 anos um novo projeto para tentar colocar em prática então essa ideia de socialismo consolidado na União Soviética. E o plano quinquenal que foi implantado primeiro foi em 1929. E o que ele propunha? A coletivização das terras e a eliminação dos kulaks. Quem eram os kulaks? Pequenos proprietários de terra, né? A propriedade privada da terra, que durante a nova política econômica lá do Lenin fizeram muito sucesso, deu muito certo. Lembrando que a agricultura foi muito bem, obrigado, durante o governo do Lenin, durante a NEP, né? Mas agora o Stalin resolveu que as terras precisavam ser coletivas e os kulaks não serviam mais. E então surgem o que? As kolkhozes, que eram cooperativas agrícolas, e as sovkhozes, que eram o que? Fazendas estatais. E os kulaks então são desalojados das suas terras. Em vingança, né, ficando muito revoltados com essa medida do governo do Stalin, os kulaks promoveram uma grande, uma enorme, gigantesca matança de animais, eliminação de gado bovino, suíno, equino, etc. e tal. E claro, isso prejudicou muito a economia soviética. E o Stalin, para se vingar
então dos kulaks, acabou prendendo esses caras e enviando eles para uma região extremamente gélida, terrível, inóspita da União Soviética, a região da Sibéria, onde eles foram submetidos a trabalhos forçados, muita violência física, violência psicológica. Quer dizer, foi um castigo terrível para esses kulaks, né, galera? Mas a consequência mais importante de tudo isso foi que, ao eliminar os kulaks, o governo do Stalin também desincentivou a prática agrícola. Essa prática estatal da agricultura acabou diminuindo muito a produção, reduzindo muito a produção agrícola e, consequentemente, uma nova onda de grande fome na União Soviética entre 1932 e 1933, galera. Se por um lado o primeiro plano quinquenal do Stalin fracassou na agricultura, ele teve muito sucesso na indústria, cara, especialmente na indústria pesada, né? A industrialização foi acelerada na União Soviética com o primeiro plano quinquenal, o que parece muito louco, porque a nova política econômica do Lenin teve muito sucesso na agricultura e pouco na indústria. Já o primeiro plano quinquenal do Stalin acabou tendo fracasso na agricultura, como nós pudemos ver, mas teve muito sucesso na indústria, galera. Eles investiram muito na produção de matérias-primas, como o ferro e o aço, e principalmente de fontes de energia também, como carvão e petróleo. Isso auxiliou muito na industrialização. Surgiram grandes siderúrgicas, né, fábricas de aço, né, hidrelétricas e fábricas de veículos, como automóveis, tratores, caminhões e coisas do gênero. Construção de canais, ferrovias, autoestradas e até o metrô de Moscou foi construído. Galera, um grande avanço industrial aí da União Soviética, bicho. Mas tudo isso teve um preço. Foi à custa de altos impostos cobrados junto à população e de trabalhos excessivos, compulsórios dos trabalhadores. Também uma prática um tanto quanto louca, né? A venda de trigo e de outras matérias-primas para países ocidentais que não eram socialistas, países capitalistas, ou seja, a União Soviética fazendo uma espécie de contradição aí, né? Tentando implantar o socialismo, mas com algumas práticas capitalistas ainda, como essa economia voltada aí para a exportação de matérias-primas para países ocidentais, pelo menos por um tempo, até quando esses países quiseram, né, ou aceitaram ter relações econômicas com a União Soviética. Por um lado, então, a industrialização, principalmente na indústria pesada, teve muito sucesso, mas eles não desenvolveram práticas de fabricarem muitos bens de consumo. Então, em relação a bens de consumo, a União Soviética ainda continuava muito carente. Durante o governo do Stalin, em 1936, inicia-se um período que ficou conhecido como o período do Grande Terror. Por quê? Porque o Stalin, de forma obsessiva, começou a perseguir pessoas em grande quantidade, ou seja, em massa, e a expurgar muita gente do Partido Comunista. Ou seja, o que é expurgar? Expulsar, eliminar, acabar com esses caras, porque via neles ameaças, perigos, achava que tinha muitos traidores, então ele ficou obcecado com isso, e muita gente acabou sendo presa, né? Prisões, torturas, chantagens, muitas vezes fuzilamento, inclusive de centenas de milhares de pessoas, que realmente esse período ficou conhecido como o período do grande terror, do autoritarismo do Joseph Stalin, cara, isso entrou para a história. Os líderes da Revolução Bolchevique de 1917 foram substituídos por pessoas da nova geração que estavam sob total controle do Joseph Stalin e, portanto, não eram considerados seus opositores. Pessoas de confiança deles foram colocados no poder, portanto. Esse grande terror durou praticamente 2 anos, só em 1938 que ele tem o seu fim ali, né? Mas mesmo assim, eles aprenderam muito com esse autoritarismo, com essa violência e mantinham a população sob vigilância autoritária o tempo todo, né, galera? Então foi uma característica marcante aí do governo do Stalin. Gradualmente o Stalin começa a colocar em prática então a chamada cortina de ferro, ou seja, quem está de fora não olha para dentro e quem está dentro não olha para fora, ou seja, uma ditadura autoritária, violenta e perseguidora com prática do terror de Estado, como ficou conhecido, né? E isso é uma das explicações para o sucesso do Stalin no poder. Afinal, ele ficou de 1924, quando o Lenin faleceu, até 1953, quando da sua morte, ou seja, um tempo grande aí, cara, praticamente 30 anos, quase 30 anos no poder lá na União Soviética. Então, o terror de Estado, aliado, associado a uma grande propaganda, né, do Estado também, ajudam a explicar o seu sucesso no poder. Mas não é só isso, não é só a violência, a opressão e a propaganda. Também houve um grande desenvolvimento econômico e a ascensão de muitos grupos, né, de muitas camadas da população que antes eram empobrecidas, exploradas, passavam fome, necessidades básicas. Então essa ascensão social de muita gente também contribuiu para o apoio ao Stalin no poder, galera. E por isso a sua manutenção durante tanto tempo, o seu sucesso no poder.
olha aqui, cara, exemplos de propaganda do Estado durante o mandato aí do Stalin, lá na União Soviética. A gente vê a esquerda ali, então essa imagem ficaria melhor lida, né? Até, inclusive aqui parece que ela está invertida, mas enfim, aparecem das duas maneiras. Agora, a gente vê ali da esquerda para a direita o Stalin, o Vladimir Lenin, o Friedrich Engels e o Karl Marx, e atrás deles a bandeira da União Soviética, lá, né, vermelha com a foice e o martelo. Talvez se fosse invertida, né, seria melhor, né, porque aí a gente entende da esquerda para a direita que a gente lê melhor, né, o Karl Marx, o Engels, o Lenin e o Stalin, que seria essa sucessão, hein, desde da ideologia, né, marxista do comunismo lá, o Marx e o Engels, os ideólogos aí do comunismo, o grande líder da Revolução Bolchevique ali, o Lenin, e o último, então, o Stalin. Então isso era uma propaganda, né? E também à direita a gente vê uma outra propaganda bem interessante lá, né? A gente vê o Stalin ali em primeiro plano, né? Com vestes brancas, militares, um monte de crianças, de jovens, de trabalhadores, né? De camponeses, militares, todo mundo ali feliz com o Stalin, o rodeando, né, como se fosse um grande paizão, né, essa ideia que está sendo passada ali naquela representação. E atrás deles lá, a gente vê ao fundo, a imagem do Lenin, né, o grande líder, e a bandeira da União Soviética também. Então essas e tantas outras propagandas proliferavam pela União Soviética toda durante o governo do Stalin e foi uma das táticas utilizadas para a manutenção do Stalin no poder. Esse tipo de prática e todas as práticas que foram colocadas ali durante o governo stalinista, né, o stalinismo, para muitos foram consideradas práticas autoritárias totalitárias, ou seja, muito semelhantes àquelas que ocorreram lá na Itália fascista, na Alemanha nazista. Para alguns estudiosos, os 3 únicos regimes que podem ser considerados totalitários no mundo são o fascismo italiano, o nazismo alemão e o stalinismo, galera. Então eles fazem essa comparação. O que não quer dizer que eles sejam iguais. Eles têm semelhanças, mas também têm muitas diferenças, tá? Então tem que ficar atento a isso. Mas para muitos, o regime stalinista também pode ser considerado um regime totalitário por essas características. Estamos nos aproximando do fim. Calma, calma, não é o apocalipse, é só o final da videoaula mesmo. Testando os conhecimentos, então, vamos ver se o pessoal aí conseguiu auferir algum conhecimento com essa videoaula sobre Revolução Russa. Vamos à questão, portanto, da PUC de São Paulo e PUC de Campinas, né? No contexto da Revolução Russa, 1917, os bolcheviques, olha lá galera, então vamos falar sobre os bolcheviques. Qual é a alternativa correta? Letra A. Uniram-se numa organização contra-revolucionária para derrubar o poder conquistado pelos mencheviques. Será que essa é verdadeira? Letra B. Defendiam a conquista do poder pelos trabalhadores, participando normalmente de eleições. Você marca essa? Letra C. Defendiam a posição segundo a qual os trabalhadores só chegariam ao poder pela luta revolucionária, com a formação de uma ditadura do proletariado. Será que essa é a verdadeira? Letra D. Formaram o Exército Vermelho, liderado pelos antigos militares. Ou letra E. Alteraram sua denominação para Partido da Ditadura, proibindo toda oposição ao regime socialista. E aí, galera, qual vocês assinalam? Qual é a correta? Pensa aí se fosse o seu vestibular, o seu Enem, a sua prova de história, qual você assinalaria? Se você já sabe a resposta, então pode assinalar. Mas se você não sabe ainda, dá um pause aí no vídeo, resolve a questão e depois solta o vídeo e você vai ver qual a resposta correta. Vamos lá então? A resposta correta é rufem os tambores. Letra A. C, cara, olha lá, ó, de C deu bem. Defendiam a posição segundo a qual os trabalhadores só chegariam ao poder pela luta revolucionária com a formação de uma ditadura do proletariado. Essa é a resposta correta. As outras, portanto, obviamente, só podem ser falsas. Vamos ver lá por quê? Letra A. Uniram-se numa organização contra-revolucionária para derrubar o poder conquistado pelos mencheviques. Derrubar o poder dos mencheviques, ou derrubar os mencheviques do poder, estaria correto, mas dizer que eles se organizaram, se uniram numa organização contra-revolucionária não é correto, porque contra-revolucionário, o termo diz que é contra a revolução. E os bolcheviques não eram contra a revolução, eles eram a favor da revolução, só discordavam do modelo de revolução praticado pelos mencheviques, né? Então eles não eram contra-revolucionários, portanto ela é falsa.
Letra B. Defendiam a conquista do poder pelos trabalhadores. Correto. Participando normalmente de eleições? Não, era através de uma revolução, de uma luta armada, né? E, portanto, não era através de eleições, não era democraticamente que eles chegariam ao poder. Então, tá errado. A C, então, é a verdadeira. Letra D. Formaram o Exército Vermelho. Ok. Liderado pelos antigos militares? Falso, porque os antigos militares está se referindo a quem? Principalmente aqueles que formaram o Exército Branco, aquele exército que sim era contra-revolucionário, porque era contra a revolução, né? Os contra-revolucionários. Então esses caras eram os conservadores, os czaristas, os capitalistas liberais, aqueles que não queriam a revolução socialista, a revolução bolchevique de jeito nenhum. Então tá errado por causa disso, tá? Letra E. Alteraram sua denominação para partido da ditadura. Falso, né? Lembrando que o partido bolchevique lá, ou enfim, o que era mais ou menos o partido dos bolcheviques, virou partido comunista, né? E não partido da ditadura. Então tá errada também letra E. Então a correta é letra C. Espero que todos tenham acertado e passado no vestibular, galera. Vamos adiante. E chegamos finalmente ao final dessa videoaula sobre Revolução Russa. E como de praxe, dicas de livros e de filmes. Para ler, A.S. Smith, Revolução Russa. George Orwell, A Revolução dos Bichos, cara, um clássico da literatura aí, né, onde o autor faz uma analogia entre uma fazenda, lá os animais se revoltam contra o fazendeiro, etc e tal, faz essa comparação aí, né, com a Revolução Russa. Muito legal, muito interessante. Aliás, George Orwell também é autor de outro clássico que também tem a ver com a Revolução Russa, cara. Esse aqui, ó, tá aqui, ó. 1984, um clássico aí, o Big Brother, o Grande Irmão, vale super a pena, né, cara? Eu já dei essa dica aqui quando dei a aula sobre teoria da história, né? Quem não assistiu ainda a aula sobre teoria da história, assista lá, né? E eu dei essa dica aí do 1984, vale super a pena. Então os dois livros têm a ver, têm relação com a Revolução Russa e são muito legais, vale super a pena. São leituras extremamente prazerosas, tá? Inclusive tem o filme A Revolução dos Bichos e tem o filme 1984, obviamente baseados nessas duas obras aí do Orwell, tá? Do Marc Ferro, A Revolução Russa de 1917. Então são as dicas de leituras aí. Dicas de filmes, galera. Então, para assistir, O Encouraçado Potemkin, né? Então, Encouraçado é um navio de guerra. Um filme russo, não, soviético, de 1925. Doutor Zhivago, filme norte-americano, de 1965. Reds, filme norte-americano, de 1981. Stalin, filme norte-americano, parceria com a Hungria, 1992. O Círculo do Poder, EUA, Itália e União Soviética, parceria aí, né? E O Sol Enganador, filme francês-russo de 1994. Vejam que a maioria aí são filmes dos Estados Unidos, né? Filmes hollywoodianos. Mas tem dois soviéticos lá, ó. Três, né, até. Melhor dizendo lá, ó. Tem soviético, tem o Encouraçado Potemkin, 1925. O Círculo do Poder tem participação da União Soviética. E O Sol Enganador, que tem participação da Rússia, já que já tinha deixado de ser União Soviética então em 1991, né, e voltou a ser Rússia, a Federação Russa, em 1994. Então tem aí esses filmes aí, participação da Rússia e União Soviética, também valem super a pena. Então ficam as dicas, galera. Então, muito obrigado pela compreensão, pela atenção de todos, né? Espero que tenham gostado dessa videoaula e até a próxima, galera. Tchau!